sem dar sermão, nada na boca e no coração. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, e também o comeu. Nós estamos refletindo em cima do seguinte tema: hibernação, que são 5 votos espirituais para conviver na quarentena, no isolamento, nesse período que a gente está dentro de casa e convivendo com a nossa família um pouco mais. Nós chegamos aqui ao terceiro episódio. O terceiro episódio fala sobre nunca se defenda. Eu poderia pegar esse tema e dar aqui uma série de caminhos, uma série de orientações pontuais para cada situação que você tivesse. Porém, a vivência familiar é extremamente dinâmica e os momentos eles são surpreendentes e não dá para a gente ficar criando regrinha para boa convivência dentro da nossa casa. Então eu decidi fazer o exercício um pouco mais essencial. Irmos na raiz do problema, descobrir de onde que vem todos esses problemas, de onde que vem todas as questões referentes ao tema, e a partir daí lançar alguns caminhos. Vamos balizar a estrutura do ser humano, para que a gente possa, a partir daí, tomar as decisões com base nesses princípios. Ditar algumas regrinhas de boa convivência para você seria muito fácil, seria muito simples, porém, você iria, de repente, ser surpreendido com outras questões que não teriam a ver com os métodos que eu dei para você. Então, eu vou trabalhar justamente com a ideia do ser humano essencial. O que aconteceu ali e o porquê nós temos esse impulso natural, espontâneo e instintivo no ato de nos defendermos. Seja em situações de trabalho, seja nas situações da nossa família ou até mesmo na convivência com os nossos amigos. Toda vez que a gente se sente ameaçado por determinada situação, quando o nosso eu é ameaçado, a gente tem esse impulso natural da autodefesa. Agora, como sabotar isso em nós? Como combater esse instinto? Como trabalhar esse fator de uma maneira mais estrutural, essencial dentro de nós, de maneira que a gente tome as decisões da maneira certa e responda aos acontecimentos da nossa vida de maneira positiva. Primeiramente, quando é que nós nos defendemos? Verso 7 diz assim: Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O nosso instinto natural de ser humano, ele quer se defender toda vez que a gente tem algo a esconder, toda vez que a gente tem algo que prejudica a nossa convivência, que sabota a nossa existência de alguma forma, a gente quer se esconder. Quando a gente tem algo que não é aceito pela sociedade, quando a gente tem algo que a sociedade não aceita de maneira positiva, a gente tem esse instinto natural da gente se esconder. A gente vê aqui no texto de Gênesis, capítulo 3, verso 7, que eles fizeram folhas de figueira para que eles pudessem se esconder. E o curioso, a pergunta de Deus é: aonde você está?
Então, a ideia é essa, é quando a gente está entre a verdade e se defender. Né? Quando a gente tem algo a esconder, a gente fica entre dizer a verdade, entre expor o que a gente havia feito e a gente se esconder. Então essa é a primeira premissa, né? A gente se defende quando a gente tem algo a esconder. O segundo motivo pelo qual a gente se defende é quando nos escondemos. Aqui não é esconder o fato em si, mas é se esconder, é estar em um estado de fuga, é a gente se proteger se escondendo. Não esconder necessariamente o que a gente fez de errado, mas esconder-se é se manter num local escuro, em que a gente não possa ser visto. O verso 8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. É esse estado de fuga no qual nós nos encontramos. É esse estado da necessidade da gente estar longe de Deus, longe das pessoas, longe daquela pessoa que está atrás de nós, para que nós mostremos a verdade, a realidade do que realmente é. Então, aquele ser, né, o Adão, que tinha uma intimidade com Deus, que tinha uma relação de proximidade, de prestação de contas, de serviço, de amor e confiança, agora se torna uma relação baseada no medo. Agora se torna uma relação baseada no ato de se esconder, de conflito com o próprio Criador. Então, o segundo elemento é se esconder. Como eu disse, não é necessariamente você se esconder do fato em si, de algo que você fez, mas é você esconder-se, é de você se manter de forma reclusa, é você entrar em um estado de esconderijo do seu ser, de você mesmo. Nós temos vários motivos para nos esconder, né? Um deles é o medo. Né? Esse conflito que existe entre nós, seres humanos naturais, e o Criador. Isso faz com que nós tenhamos medo dele. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós não estamos aprimorados no amor, quando nós ainda somos seres humanos naturais, uma coisa natural de nós é nós nos escondermos de Deus, é nós nos mantermos reclusos. Essa relação de conflito. O medo gera conflito. Eu costumo dizer que medo de Deus é um mecanismo de defesa natural do ser humano apontado na direção errada. Então, quando ele não está bem dosado, quando esse mecanismo de defesa não está bem apontado na direção certa, nós temos medo de Deus e nós nos escondemos dele. Nós, seres humanos comuns e naturais, estamos o tempo todo correndo de Deus. O segundo motivo pelo qual a gente corre de Deus, que a gente se esconde das situações, é a culpa. Né? A culpa, ela faz com que nós criamos uma barreira de proteção na nossa vida, de maneira que a gente não permita com que ninguém entre, principalmente o Criador, aquele que pode tocar a nossa culpa e nos libertar dela. Então, nós estamos em fuga de Deus e um dos motivos é a culpa. Então, nós temos culpa relacionadas às questões do passado. Nós não temos culpas relacionadas às questões do presente nem do futuro. Então, nós olhamos para o passado, para as coisas que nós fizemos de errado, olhamos para Deus com medo e falamos bem assim: Ele não é capaz de nos perdoar. E a nossa culpa, ela nos cega de tal forma que a gente não consegue enxergar em Deus uma pessoa capaz de botar a mão na nossa culpa e nos aliviar dela. O terceiro motivo pelo qual a gente foge de Deus é a vergonha. Nós temos aqui medo, culpa e vergonha. O que é a vergonha? Vergonha é você salvar a sua reputação. Nós, em conflito com Deus, nós queremos nos salvar a nossa reputação.
O que as pessoas pensarão de mim se? Aí, quando a gente tenta salvar essa nossa reputação, a gente não deixa Deus colocar a mão na nossa culpa e aliviar ela de nós. Por medo de Deus, por essa situação de conflito, nós não permitimos com que Deus coloque a mão e sare a nossa culpa. E às vezes, por vergonha de o que as pessoas pensarão de mim, querendo salvar a nossa reputação na nossa convivência social, nós queremos nos esconder de Deus. Nós nos defendemos quando somos pressionados. Verso 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde estás? Repare que a pergunta de Deus não é: Adão, o que você fez? Mas a pergunta é: aonde você está? Nisso, porque Deus já sabia, ele já havia entendido que o Adão havia se afastado dele com base na desobediência. Então, o que Deus queria era a sua criatura de volta. Então, essa pressão que o Adão sofre nesse momento gera nele com que esse impulso, esse impulso natural de ser humano comum, esse mecanismo de autodefesa, ele se propagasse nesse momento. Aí o que acontece? O Adão pega e fica distante de Deus, se esconde de Deus a partir desse momento em que ele é pressionado. Nós, na nossa vivência comum no dia a dia, nós, quando sofremos algum tipo de pressão, nós também temos esse impulso natural de nos esconder, de nos defender das situações. Por exemplo, quando sofremos pressões familiares, nós homens principalmente, nós somos extremamente cobrados todos os dias referente a questões familiares. Nós temos responsabilidades com a provisão dentro da nossa casa, nós temos a responsabilidade com relação à proteção do nosso lar e com relação ao envio, né, das pessoas da nossa casa. Então, nós, quando algum desse elemento fica deficitário, nós temos esse impulso natural de nos defender, de repente transferir a responsabilidade para alguém, de falar, pô, mas a culpa não é minha, a culpa é de fulano. A responsabilidade disso é minha, mas fulano não contribuiu para que eu exercesse o meu papel. Então nós sofremos o tempo todo pressões familiares, né? Principalmente com relação a dinheiro. Né? É o marido que de repente ganha menos que a esposa, ou que de repente tem alguma dificuldade no gasto, acaba gastando mais do que o devido. Aí acaba com que as finanças da família tenham algum prejuízo muito sério. E mediante isso, nós acabamos nessa pressão toda que vem sobre nós, sucumbindo às pressões e nos defendendo. Nós temos pressão com relação à sexualidade, né? Muitos homens com muita dificuldade para lidar a respeito da sua sexualidade acabam sucumbindo em algumas questões e o próprio pecado sexual se torna um abrigo para muitos homens. Muitos homens, às vezes, querem ter um amante, não necessariamente para satisfazer o seu corpo, mas às vezes o cara quer um lugar para ele poder abrigar as dores, para ele confessar os pecados, para ele poder abrir um pouco a sua alma e todo o seu sofrimento que ele está tendo ali. Não estou justificando o ato. Estou dizendo apenas que existe uma dor dentro do ser humano e que ele não consegue expressar isso para todo mundo. Às vezes ele vai fazer isso para um desconhecido. Pressões com relação a trabalho, por exemplo. Às vezes a gente não está dando conta, né, da nossa profissão e das demandas que a gente tem dentro do nosso trabalho. E às vezes o nosso instinto natural vai ser se defender toda vez que nós sofremos uma pressão. Quarto motivo pelo qual nós nos defendemos é quando nós somos a vítima. É quando a gente se posiciona como frágil da situação. O verso 10 diz assim, o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Depois dessa separação de Deus, né, desse processo em que ele desobedece e as coisas começam a degringolar dentro da sua casa,
o Adão, ele começa a ter esse posicionamento de que eu sou o coitado diante dessa situação. E às vezes nós, seres humanos comuns, naturais, nós temos esse impulso natural de dizer que nós somos a vítima. E às vezes nós somos mesmos. Em algumas situações a gente se comporta de maneira autodestrutiva. Por exemplo, comportamentos autodestrutivos, comportamentos em que a gente vai se auto-sabotando, em que a gente vai comendo demais, em que a gente vai trabalhando demais, ou seja, alguns excessos que a gente comete na nossa vida, a entrega a vícios. Então são situações em que a gente vai realmente se entregando como vítima na situação. Esse processo natural em que a gente se torna vítima, a gente vai sucumbindo às questões da vida e a gente vai sendo sugado de pouco a pouco. Às vezes nós nos sentimos vítima do próximo, quando a gente é ofendido, quando a gente é maltratado e quando a gente é injustiçado nas nossas relações. Às vezes nós somos verdadeiramente vítimas mesmo, mas em muitas situações o problema não está necessariamente no que as pessoas nos fazem, mas às vezes está no nosso posicionamento referente aos maus tratos que recebemos. Às vezes nós somos vítimas realmente da própria vida. A funcionalidade da vida não acontece em determinados momentos. E às vezes a gente não consegue se posicionar de maneira correta e nos sentimos os coitados, referentes a questões sociais, por exemplo. E verdadeiramente muitas questões sociais, elas vêm sobre nós e elas realmente nos transformam em pessoas vulneráveis. Só que, às vezes, o que a gente precisa é de um posicionamento mais saudável referente a essas questões. Então, nós podemos ser vítima de nós mesmos, do próximo e das circunstâncias. Porém, nós precisamos nos posicionar de maneira saudável. O Adão aqui, ele se posiciona como um coitado. Ele vai murchando de pouco a pouco, de maneira que Deus chega para ele e pergunta: cadê você, meu filho? Quinto motivo pelo qual nós nos defendemos é quando transgredimos algum princípio. Verso 11 diz: Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Então havia um princípio aqui. Deus estabeleceu para eles: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só não come dessa em específico. Havia também a árvore da eternidade, que estava ali. Ele poderia muito bem comer e ser eternamente perfeito, eternamente pleno, eternamente relacional, eternamente íntimo de Deus. Mas ele opta pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia um princípio estabelecido. O princípio é obediência. Obedeça, Adão. E dentro da proposta que a serpente fez para Eva, estava embutido o querer ser igual a Deus, ou seja, desobedeça. Então, o quinto motivo aqui pelo qual nós nos defendemos é quando nós transgredimos algum princípio. Isso acontece na nossa vida de uma maneira muito natural. Nós temos regras de convivência na nossa sociedade, no nosso ambiente relacional, que são estabelecidas para que a gente obedeça, para que a gente ande dentro dela. Nós temos regras de certo ou errado para conviver dentro da nossa família. Por exemplo, a monogamia. Existe um princípio, existe uma regra estabelecida entre você e sua esposa. De repente, sua esposa chega do trabalho e encontra duas mulheres com você dentro da sua casa. É lógico que vai dar ruim. É lógico que vai dar errado. Porque existe um princípio estabelecido entre vocês e você não pode quebrar essa regra. Então, toda vez que a gente erra, que a gente quebra as nossas regras, a gente tem esse hábito natural e instintivo de nos defendermos. Nós temos regras de convivência no trânsito, por exemplo. E toda vez que a gente quebra essa regra, se a gente percebe que a gente vai ser pego de alguma forma, a gente se defende. Nós temos regras de convivência com relação a própria sociedade, por exemplo. Nós temos regras de convivência. Você não sai, por exemplo, falando a verdade na cara de todo mundo. Você precisa ter uma certa polidez
para que a sua convivência ela seja regulada com as pessoas, para que você não seja visto como uma pessoa grossa, como uma pessoa malvada. Então você precisa ter regras de boa convivência. Então toda vez que a gente tem essas regras de boa convivência e a gente quebra elas, a gente tem esse impulso natural de autodefesa. Quinto motivo pelo qual a gente se defende é quando transferimos a nossa responsabilidade. Verso 12 e 13 diz assim, ó: Respondeu então o homem: A mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor então perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Havia um princípio estabelecido, havia inclusive um princípio de liderança estabelecido. O homem era o líder aqui nessa família, e havia um princípio, né, de obediência estabelecido, e todos os dois quebram esse princípio de obediência. O tempo passa, Deus chega e cobra essa responsabilidade de cima para baixo. Começa pelo líder. Adão, o que aconteceu? A mulher que tu me deste. O Adão deixa a mulher sozinha, ela fica vulnerável, ela se entrega àquele desejo, àquela vontade, e ele chega depois e também sucumbe ao desejo e à vontade. Quando Deus cobra essa responsabilidade, ao invés deles chegarem e falarem: olha, eu errei, eu cometi um erro, eles simplesmente transferem a responsabilidade para o outro. O homem transfere a responsabilidade para a esposa transfere a responsabilidade para a serpente. E como Deus não havia combinado nada com a serpente, ele não vai até a serpente perguntar o que a serpente fez. Então a gente tem aqui duas situações em que eles transferem as suas responsabilidades. O Adão transfere sua responsabilidade para a Eva, e a Eva transfere a responsabilidade para a mulher. Percebe que é um processo de cura que Deus está tentando implantar aqui. Como eu disse, a pergunta de Deus não é: Adão, o que você fez? Eva, o que você fez? Deus está em um processo de resgate aqui. Ele está falando: aonde está você? Aonde está você? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Era só confessar. Era só falar: Deus, eu comi. Mas eles optam pela fuga, porque eles transferem responsabilidade. Por exemplo, quando nós falamos para as pessoas que todos os seres humanos nascem perdidos por conta de Adão e Eva, logo vem um instinto natural em que a pessoa fala bem assim: mas que culpa eu tenho do que Adão e Eva fez lá no jardim? Pois é um instinto natural do ser humano. O próprio ato de fuga já te entrega. Bom, essa parte eu gostaria de falar a respeito do processo de cura de Deus. Como eu disse, Deus está à procura de seres humanos para restabelecer a sua imagem, a sua semelhança em cada um deles. E isso se dá muito claro aqui no texto de Gênesis capítulo 3. No verso 9, ele diz assim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde você está? Isso mesmo, Deus está à procura de você. Deus está atrás de você. Deus está correndo atrás de você. Nós, seres humanos, é que estamos em fuga. Não existe, dentro do nosso dialeto, né, comum, a gente costuma dizer: vou buscar a Deus, vou adorar a Deus. Mas o que a gente precisa compreender é o seguinte: é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, Deus está atrás dos seres humanos. Deus está atrás de reconciliação. Deus está atrás de todos aqueles que estão fugindo dele. Então, nós, o que a gente precisa fazer é simplesmente abrir a nossa vida para ele e deixar ele entrar. Então, a gente está em um processo
de fuga de Deus. Olha que interessante. E muitos de nós, às vezes, usamos a própria religião para fugir de Deus. Às vezes, Deus está num processo em que Ele está atrás de nós, está falando, eu quero você, eu quero me relacionar com você. E ao invés de simplesmente a gente dobrar os nossos joelhos no escondido do nosso quarto, o que a gente faz? A gente vai para a igreja, se matricula em uma religião e fica escondido de Deus ali dentro. Então a gente precisa entender isso, que Deus está atrás de nós, Ele está correndo atrás de nós, Ele está em uma busca da sua criação. E Ele elaborou um plano desse resgate. Quando Jesus faz esse movimento contrário à religião, entenda que a religião é você buscar a Deus, e o evangelho é Deus buscando o ser humano, é Deus atrás de nós, é Deus vindo atrás de nós. Então Deus, quando Ele elabora esse plano perfeito, em que Jesus vive aqui na terra de forma perfeita, se entrega na cruz e vence a morte, já que o trato com ele, com Adão era, Adão, se você comer do fruto, você morrerá. Então o Adão, ele não morreu, ele não morreu de forma automática. Quem morreu pelo Adão foi Cristo, que morreu na cruz. Então, quando Deus elabora esse plano, é o plano de resgate que Ele tem para com sua criatura. O que Ele quer é pegar de volta aquilo que pertence a Ele. Então, nós estamos distantes de Deus e alguns resultados eles são gerados a partir daí. A distância de Deus, ela gera comportamentos autodestrutivos. Adultério, roubo e assassinato, por exemplo. São dois comportamentos autodestrutivos. A gente pensa que a gente está destruindo as outras pessoas com essas ações. Não. Na verdade, a gente está se autodestruindo, porque a gente está correspondendo ao nosso instinto natural de Adão. Porque nós estamos em pecado, que é o distanciamento de Deus, a gente produz pecados que são resultados desse distanciamento de Deus. Então, o que a gente precisa? Não é parar de pecar. O que a gente precisa é parar de fugir. A distância de Deus, ela gera, por exemplo, crise na nossa autoestima. É por isso que nós sentimos culpa o tempo todo. Porque nós temos uma falta dentro de nós, uma falta de resolução. Nós não estamos bem resolvidos na nossa relação com Deus. E consequência disso é que nós não estamos bem resolvidos na nossa relação com nós mesmos. Então, a gente acaba tendo problemas dentro da nossa alma que é fruto dessa separação que nós estamos de Deus, né? A culpa é uma delas. A ganância, por exemplo, é outra delas. Porque nós não estamos supridos necessariamente, nós temos fome de coisas que às vezes são até lícitas, mas às vezes estão na medida errada. E nós apontamos toda a fome que existe dentro de nós, que deveria ser apontada em Deus, a gente aponta para as coisas. Então, a proposta que a gente tem aqui para resolver essa questão da autodefesa é: volte para Deus. Porque se você voltar para Deus, todas as coisas encontram seu devido lugar dentro da sua alma. Estando em paz com Deus, você jamais estará em guerra com o mundo, com as coisas, com a vida ou com as pessoas. Então, você precisa voltar para Deus. E existe uma intenção muito grande. Deus está, eu tenho absoluta certeza que Deus está no seu coração agora, produzindo em você uma fome, produzindo em você uma necessidade que só será preenchida com o alimento correto, que é a presença de Deus aí dentro. Então, abra o seu coração e deixa a Deus entrar. Volte para a sua origem, volte para o seu Criador. O segundo caminho aqui para a cura que Deus está estabelecendo para a gente é: assuma. Verso 11 diz assim: Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Então, qual é a ideia de Deus? Deus quer aqui com que o Adão assuma o que aconteceu. Ele quer com que ele pare de fugir. Ele quer com que ele pare de
dar desculpas, ele quer com que ele pare de transferir responsabilidades. Então, a ideia aqui é: assuma. Agora que você abriu-se para Deus, que você deixou Deus entrar, assuma. Efésios capítulo 5 e 6 fala especificamente sobre isso. Né? O que a gente tinha ali no Éden? Deus cria o Adão, dá um papel para ele poder exercer dentro do jardim e dá uma família. Na queda, o Adão ele começa a sabotar o jardim, jogando pneu dentro dos rios, batendo e agredindo a sua esposa, educando mal os seus filhos, sendo irresponsável com toda a sua vocação de ser humano. Então, esses resultados eles vêm a partir dessa fuga, desse desejo de não assumir responsabilidade quando deveria. Em Efésios capítulo 5, verso 6, o apóstolo Paulo ele está sugerindo para as novas criaturas, as pessoas que se voltaram para Deus, com que elas voltem a exercer o seu papel, com que elas voltem a exercer a sua vocação em Deus. Já que você está em Cristo, você precisa restabelecer esse papel. Agora você já está se relacionando com Cristo, então você precisa ser regenerado em Cristo. Então o que é aí esse restabelecer? É assumir os nossos papéis. Marido, seja marido. Assuma a liderança, assuma a sua responsabilidade, pague os seus boletos. Assuma o que você precisa assumir. Seja responsável, seja líder, seja proativo. Tome iniciativa. Quando o homem se esconde, as mulheres elas ficam vulneráveis. Foi o que aconteceu ali no Éden. O marido se escondeu da sua responsabilidade. O que aconteceu? A primeira proposta que teve para Eva, ela sumiu. Por quê? Ela ficou desprotegida. Ela ficou vulnerável a um ataque. E acontece isso o tempo todo nas nossas famílias. Quando o homem não assume responsabilidade de proteção da sua casa, a sua mulher fica vulnerável. Eu não estou falando só proteger de bandido que vai entrar para assaltar. Eu estou falando de proteger de filosofias malignas. Eu estou falando de proteger a espiritualidade, de proteger as emoções dela, entende? De proteger a autoestima dela, de gerar na mulher a segurança de que ela tem um protetor ali. A segunda coisa que eu gostaria de propor aqui para o marido que assume as suas responsabilidades é: cuide dos afazeres domésticos e da educação do seu lar. A gente tem na nossa cultura a ideia errônea de que mulher é responsável pela casa e o marido é responsável pelo trabalho. Na Bíblia é totalmente o contrário. Na Bíblia, o homem lidera tudo. Ele é responsável pelo sustento da casa e é também responsável pelos afazeres domésticos. Então, quando a casa está suja, não é que o homem vai chegar para a mulher e falar assim: mulher, essa casa está suja, você precisa varrer. Não, mulher, essa casa está suja, bora varrer? Percebe como muda? Muda por quê? Porque a gente tem um homem que está assumindo o seu papel na direção da sua casa. Ele é responsável pela liderança espiritual da casa. Então, o homem ele não pode dentro de casa ficar apenas reclamando que ninguém ora, ninguém vai para a igreja, ninguém lê Bíblia, ninguém faz o que deveria fazer no aspecto espiritual. Ele precisa ser o responsável, aquele que assume a liderança e fala bem assim: gente, bora para a igreja? Gente, bora estudar a Bíblia? Gente, vamos orar? Vamos interceder por tal pessoa? Então o homem ele é responsável, ele é o líder. Eu não quero aqui jogar uma culpa, uma responsabilidade além do limite. Só que se a gente não assumir a postura que a gente precisa assumir dentro da nossa casa, com certeza a nossa casa vai desandar, assim como essa casa desandou no Éden. Assuma o seu papel. Esposa, já que a gente falou aqui do líder, daquele que é responsável por desbravar, por liderar, por assumir, né, o papel de líder dentro da casa, a gente também precisa aqui da segunda voz. Aquela segunda voz que não tem um papel menor, é um papel tão importante quanto.
Porém, algumas mulheres têm entendido isso mal, têm entendido isso como uma opressão machista sobre as mulheres. Só que para você fazer a segunda voz, você precisa estar muito mais bem resolvido na sua autoestima do que para você fazer a primeira. É um papel muito mais importante, porque você dá estrutura para que o indivíduo seja líder. E algumas mulheres, não entendendo isso direito, elas são insubmissas e desobedientes. Algumas delas são tão autoritárias que elas acabam castrando a liderança dos seus maridos. Estão aí sabotando a sua casa sem nem mesmo perceber. Às vezes existem falas de extremo desrespeito das mulheres dentro das suas casas e falam tudo o que pensam e o que querem com seus maridos. E não é coincidência que ao longo do tempo os filhos também são desobedientes e desrespeitosos com a autoridade do marido, porque às vezes passaram 15, 20 anos aprendendo com a mãe como ser desrespeitosa dentro de casa. Então, a segunda voz, ela tem um papel tão importante quanto a primeira. Se bobear, até mais importante, porque precisa estar muito mais bem resolvido para ajudar o homem a ser líder. Então, a mulher, ela tem a responsabilidade de ser a segunda voz, aquela que dá estrutura para o homem ser líder. Os maridos só rendem 50% do seu potencial de sacerdote dentro da sua casa se ele tiver uma mulher que é autoritária e manipuladora. Então, o desafio da mulher dentro de casa é renunciar à manipulação e entrar dentro de um estado de obediência mútua. Já que o homem está nesse processo de obediência a Deus, a mulher une-se a ele para obedecer a Deus. Os filhos, eles têm um papel um pouco menor, que é apenas a obediência e o respeito. Menor no sentido de que eles estão numa postura de serem educados, de serem mostrados o que é ser um ser humano de verdade. Então, é apenas na questão da recepção dos valores e dos ensinos. Então, o papel do filho é obediência e respeitos. Aí a gente tem aqui o papel de pais e o papel dos empregados, também ditos em Efésios capítulo 5 e 6. Né? Aos pais ele diz, não irritem os seus filhos. Aí tem a questão da superproteção também, né? Pais que são superprotetivos e acabam transformando os seus filhos em uma concha, né? Que vai se murchando de pouco a pouco e eles acabam não exercendo o seu papel dentro da sociedade. Às vezes é manipulação também. Então a gente tem isso aí. E a relação empregado-patrão é aquela, né? O empregado ele precisa ter essa responsabilidade com seus afazeres, e procurar obedecer o que o patrão está direcionando. E o patrão tratar o empregado como uma pessoa que está do mesmo tamanho e não explorar a mão de obra dele, ok? Terceiro caminho para a cura de Deus, que Deus apresenta aqui no texto de Gênesis capítulo 3 tenha coragem. No verso de número 7 diz assim, então os olhos dos dois foram abertos e eles ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então, o medo, a covardia diante da situação fizeram com que eles se escondessem. Em Cristo, nós precisamos ter a coragem de se abrir, de se mostrar, de se entregar àquele que está à procura de nós. Né? Então a gente precisa ter realmente coragem para poder se abrir para Deus. Né? Em João, no capítulo 3, nós temos ali a história de um sujeito chamado Nicodemos, que era um cara que estava se escondendo dentro da religião. Era um cara que sabia que estava perdido, que sabia que precisava de ter esse contato com Deus, de ter essa relação, essa intimidade com Ele, mas ele não tinha. E ele tentava suprir essa falta, essa necessidade de Deus com religião. E ele foi galgando os passos de pouco a pouco, subindo dentro dos cargos até se tornar um mestre. Ao ponto de que aquela dor, aquela angústia que estava dentro dele, fazia com que ele sofresse dentro desse ambiente. E olha que estranho, em João capítulo 3,
Ele chega para ter uma conversa com Jesus à noite, às escondidas. E Jesus confronta esse medo, essa covardia que ele estava, dizendo para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não é uma questão de você galgar cargos, de você caminhar dentro de uma religião para se tornar maior. Você está pondo gasolina no seu carro, o seu carro está correndo a alta velocidade, você já está caminhando há vários anos nesse caminho, porém, você está indo para o caminho errado. Você precisa, Nicodemos, voltar-se para mim. E para isso, você precisa de ter coragem. Coragem para quê? Para parar de fugir de Deus. Porque Deus está à nossa procura. Deus está atrás de nós. Deus está querendo um relacionamento conosco. Nós fugimos de Deus procurando uma religião. O lugar mais seguro para se esconder de Deus é dentro de uma igreja. Jesus entra no teu quarto e é ali que ele te espera, no seu íntimo. Ah, Wagner, então tem que parar de frequentar a igreja e ir para o meu quarto orar. Não estou falando isso. Eu estou falando que a sua intimidade, eu estou falando que o íntimo do seu ser precisa ser visitado pelo seu Criador. É isso. É abrir-se. É o teu quarto. A tua intimidade precisa ser tocada por Deus. Aí a gente para de fugir quando nós ouvimos esse sussurro gritante que está palpitando dentro de nós em forma de convite. Então, Deus está dentro de nós. Deus está tentando entrar na nossa vida de alguma forma. E a gente não pode suprir isso com coisas externas. A gente não pode suprir essa fome de Deus com coisas, objetos ou simplesmente com uma religião qualquer. A gente precisa atender ao convite que Ele tem feito para nós. Tenha coragem para renascer. Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário com que você tenha uma nova vida. Porque esse Adão, que é o instinto natural, que é o ser humano matriz, que é o ser humano gabarito, que é aquela forma inicial de ser humano, ele vai se reproduzindo de pouco a pouco. Eu costumo dizer que eu, Wagner, não fui criado por Deus. Eu fui criado pelo meu pai. Eu fui criado pela minha mãe. E os meus pais, eles foram criados pelos meus avós. Eles foram feitos pelos meus avós. Então, todos nós somos filhos de Adão. Todos nós, de alguma forma, somos resultado desse processo de reprodução que esse ser humano matriz foi fazendo. E em nascendo em pecado, nascendo em separação de Deus, a gente precisa voltar para Deus. E a gente precisa renascer nesse novo homem que é Cristo, que é o segundo Adão, que é o homem perfeito, que é um novo tipo de ser humano, um novo tipo de humanidade. Quando a gente renasce em Cristo, nós assumimos essa nova vida. E é preciso ter coragem para você assumir que você nasceu de novo. É preciso coragem para você deixar Deus te refazer. É preciso coragem para que você tenha a humildade de deixar Deus refazer você de novo. Então, é necessário nascer de novo. E para a gente nascer de novo, a gente precisa morrer. E gente morta não tem bem algum. Gente morta não tem ego para defender. Então, por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e me siga. Então ele está dando os passos. Gente, é preciso morrer, é preciso matar o seu eu. Não é que você precisa diminuir o seu ego, não é que você precisa domar o seu ego, mas o seu ego precisa verdadeiramente morrer. O nome disso é nascer de novo. E é preciso coragem para que a gente faça isso. Então os passos são esses. Primeiramente, volte para a sua origem. Volte para o lugar de onde você veio. Volte para o seu Criador. Volte-se para Deus, aquele que te fez. O segundo é, assuma. Já que você voltou para Deus, já que você está em contato com Ele, assuma. Assuma quem você é e assuma os seus papéis. Terceiro, tenha coragem. Tenha coragem para assumir
tenha coragem para voltar-se para Deus. A partir daí, a sua vivência relacional, ela vai assumir um novo paradigma, uma nova maneira de você enxergar as coisas. Já não é mais uma questão de você defender você, mas é uma questão de você defender os seus valores, de você defender a justiça, de você defender os valores de Deus dentro do seu contexto. Já não é mais uma questão de você ser preservado, mas é uma questão de você preservar a sua fé, de você preservar os valores de Deus, de você preservar a vida de Deus em você. Então já não é mais uma questão de estar certo ou errado, mas é uma questão de estar bem com Deus, de estar bem com a sua família, de estar bem com seus amigos, de estar bem com seus colegas de trabalho, enfim. Quando você está em paz com Deus, você fica em paz com as pessoas. Quando você volta-se para Deus, você também volta-se para as pessoas. Então, é uma questão da gente revisitar o nosso ser humano essencial, descobrir os problemas e as soluções que Deus tem para isso, para todas essas questões que a gente vive. Deus abençoe você e até a próxima.